Eu vou ensinar você. Quer aprender a fazer este trabalho? É fácil demais. Se você não pular o vídeo, você vai fazer este trabalho igual como eu. Igual ou melhor. É muito fácil fazer este trabalho. Vou começar o trabalho. Já tenho aqui a placa preparada. Vou aplicar o Primer LT Shiner. Eu já apliquei o mesmo Primer com um rolinho. E hoje eu vou aplicar com uma trincha. Ó. Vou aplicar assim. Apliquei o Primer. Esperei 24 horas. Deixei secar ele bem. E agora eu venho fazer o trabalho com esta massa com o nome LT Shiner. Massa marmorite. A massa de efeito decorativo. Eu vou fazer efeito mármore. A massa é branca. Ela já vem pronta, né? Mas nós sempre temos que dar uma leve mexida aqui para começar o trabalho. A primeira de mão é para cobrir todo, para fazer um fundo, né? Então, ó. Não tem um jeito de pôr assim ou assim, você aplica como você quiser. Vamos fazer. A primeira de mão é sempre um pouco mais consistente. Ó. Sempre um pouco mais de massa. As outras de mão é bem diferente. Secou. Agora eu vou lixar com Polytree, com lixa 400. Esta massa, o fabricante indica lixar com lixa 400. Passa uma de mão, vem lixar. Passa outra, vem lixar. Vamos lá. A velocidade sempre aqui entre o 3 e o 4. No máximo no 4. Sempre uma velocidade moderada. Porque se acelerar muito a máquina, vai estragar o trabalho. E se for de menos, quase não roda. Vamos lá. Não fazer esforço na máquina e sempre fazer assim ou assim. Vamos lá. Este é o processo do lixamento para deixar o mais liso possível. Agora, pessoal, passou a lixadeira Polytree. Sempre vem passar um pano úmido para tirar qualquer pó. Fica aqui, ó. Pano é um pano normal, um pano de limpeza. Ó. Sempre fazer isto. Aí deixa secar e vamos vir na próxima aplicação da massa. Muitas pessoas me perguntam qual é a desempanadeira que eu uso. A que eu uso mais é esta, ó. Ela vem assim, sempre protegida com estas coisas. Pouquinho. A outra de mão, nós começou daqui para lá. Nós agora eu vou começar ao contrário. E a outra depois você faz sempre ao contrário. Faz de um jeito depois do outro. Ó. Pode fazer assim. Aqui as pontas, né? Pois ó. Sempre de onde não tem para onde tem. Ó. Como lixou bem, agora não gasta quase nada de massa, pessoal. Ó. Assim. E é isso, pessoal. Agora vamos fazer o mesmo processo da outra antes, lixar, e depois vimos passar a outra de mão. Eu não escondo nada nos meus trabalhos. Eu já fiz outro trabalho com esta massa, que para mim é a melhor massa de efeito mármore que eu já conheci. E eu passei o Primer com este rolo, que é um rolinho barato. E este aqui eu passei com uma trincha, porque o fabricante fala que pode aplicar das duas maneiras, e pode sim, senhor. Mas eu gostei mais de aplicar com o rolo. Então é o que eu vou indicar para você. Quando passar o Primer, passe com o rolo. Mas você pode até vir a gostar mais com a trincha, se a sua trincha
pode até ser diferente, melhor que aquela que eu usei. Então eu prefiro o rolinho. Então, como eu passei com a trincha, eu passei 4 de mãos de massa. Que não é quase nada, porque eu ponho a massa e raspo, tiro quase toda, então não é quase nada. Mas eu passei 4 de mãos de massa. E como o fabricante indica, e nós temos que seguir como o fabricante indica, fazemos os nossos trabalhos, em cada demão eu passei uma lixa de 400. E agora eu vou passar esta, que já está aqui preparada, 600. Vou passar a 600 e depois venho no passo seguinte. Então não pulo o vídeo, porque isto eu tenho que falar para você aprender. Porque se eu não falar, você não vai aprender como é que eu faço os trabalhos. E eu quero ensinar do jeito mais fácil que eu sei para ensinar você. Vamos lá, com 600. Agora, pessoal, eu vou tirar daqui um pouquinho de massa branca para fazer a cor cinza. Eu vou baixar aqui o balde, né? Mas eu vou mostrar como é fácil, pessoal. Ó, um pouquinho de massa e eu vou colocar aqui neste potinho. Aqui. Como faz? Corante preto, ó, corante preto. Você vai jogar só uma gotinha, quase nada, ó. Ó, só uma gota. Só uma gota. Só uma gota. Você vai fazer a cor cinza. Tem pessoas que sabem. Eu vou baixar aqui um pouquinho. Tem pessoas que sabem, mas tem pessoas que não sabem como fazer a cor cinza. Então a cor cinza é sempre jogar um pouquinho de preto no branco. Aí faz a cor cinza. Se você quiser cor cinza mais escura, você vai colocar mais uma gotinha de corante. Ó, eu aqui já fiz a cor, ó, aqui já fiz a cor cinza. Eu vou fazer mais um pouquinho, mas é nesta coisa, pessoal, ó. Cor cinza, sempre. O corante preto dá muita cor, então tem que ter cuidado, põe uma gotinha, se ver que quer escurecer mais um pouco, põe mais uma gota. Tenho que mostrar isto, porque tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe. Então eu estou aqui para ensinar. Eu quero um cinza bem claro. E você vai ver. Ó. Quase nada, pessoal. Quase nada. Aqui, pessoal, a imagem não ficou boa e eu peço muitas desculpas, mas eu vou-me explicar como é que foi feito. Aqui eu juntei um pouco de água na massa cor cinza para ficar como sendo uma tinta. E agora eu venho jogar aí numa tampa que quase não se vê e vou pintar com esta pena. É uma pena de pombo que eu achei na rua e é o que eu vou fazer estes veios. E eu peço muitas desculpas porque este pedaço da imagem não ficou bom. Quase que perdi o vídeo, não é? Mas acho que dá para entender que eu estou a fazer os veios a pintar com uma pena. Pode ser com um pincelzinho, aqui eu estou a fazer com uma pena.
Agora eu estou a fazer com um pedaço de pano, ó, pedacinho de pano úmido. De seguida eu vou trabalhar também com uma bucha, com uma esponja de lavar a louça, uma esponja velha. É um trabalho muito fácil, pessoal, só que eu peço muitas desculpas que aqui a imagem ficou ruim demais, mas dá para entender que ó, aqui eu estou a colocar, é como sendo uma tinta, porque é a massa com água, fica mais aguada, né? Estou a bater aí com a esponja, com bucha. Trabalho muito fácil de fazer. Vou com pena de novo. Vou pegar aqui um pedaço de massa, ó, colocar aqui e vou colocar aqui o corante ocre. Corante ocre. É esta cor, ó. Vou colocar aqui, não tem medida certa, ó. Colocar aqui algumas gotas. E vou mexer. E eu vou fazer a minha arte. Aí pessoal, ó, estou a mexer. Saiu aí um pouco da câmera, mas vou colocar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Para ficar bem na cor dourado. Cor feita, pessoal, ó. Ó. Aí eu tenho um pedaço de um pano e eu coloquei aqui a cor, ó. Assim. Vou fazer assim, pessoal, ó. Assim. Ó. Aqui eu vou dar assim com o pano úmido, né? Colocar aqui um pouco, aqui outro pouquinho. E agora, pessoal, agora eu vou fazer com o pincelzinho praticamente quase em todos os veios que eu tinha feito da cor cinza, que infelizmente não deu para ver muito bem. Mas agora os veios já se estão a ver mais um pouco. E eu vou passar a cor ocre, que é uma cor dourada, não é? Por cima de quase todos os veios cinza. Para mesclar um pouco. Depois eu venho limpar, não é? Para não ficar tão marcado. E veja como é fácil. Também poderia fazer com a pena se eu quisesse. Apenas eu estou a fazer com o pincel para mostrar para você que o mesmo trabalho você pode fazer de várias maneiras. Ó. Aí eu estou a limpar um pouco aí dentro, né? Faço igual em todos. Vamos lá, pessoal. Agora secou. Eu vou vir com desempanadeira, assim bem de leve, só para tirar pequenas rebarbas. Depois de secar, ó. E agora sim, a cor ocre já se está a ver bem e o trabalho está a aparecer. E veja como é fácil fazer este trabalho, pessoal. Agora eu venho de novo lixar com lixa 600. Já vou falando que vai sair quase metade desta cor, porque eu não quero assim tanto carregado. Agora eu venho dar uma demão de massa branca de novo, mas é quase nada. Veja como eu faço. Ó. Quase nada. Eu vou colocar e vou raspar tudo. Ó.
Agora vamos deixar secar e depois vem novamente com lixa 600 e depois segue as outras lixas. Depois das 600 eu vou passar a 800 e a 1000, que é para o brilho começar a aparecer, não pelo vídeo. O interessante das lixas é que se você não passar estas lixas todas, não vai dar este brilho que eu vou mostrar para você. Agora pessoal, eu vou vir com lixa 600 novamente, depois vou vir com esta 800 e depois com esta 1000. Agora eu vou vir com esta lixa, é de fino acabamento, ó, 1000, é assim. Esta lixa é já para dar mais, para puxar mais o brilho, pessoal. E de seguida vou limpar, vou tirar o pó, como sempre. Quando passa a lixa sempre tem que passar o pano úmido. De seguida vou vir com esta 3000. Agora vou aplicar esta cera, marmorite, cera para efeito mármore, ó, Delta Shiner. Vou fazer assim, ó, para você ver, com quase nada de cera, o que vai fazer aqui. Dá para toda a placa, pessoal. Pode aplicar com um pano, com uma esponja. Ó. Quase nada. Agora eu vou esperar uns 10 minutos, 10 ou 15 minutos e vou vir com o passo seguinte. Tenho aqui esta boina de lã de carneiro. Vou passar o brilho com esta boina. Agora pessoal, vou usar outra boina, isto é lã de carneiro, porque ali sempre ficou alguma cera agarrada naquela boina. Esta, para dar mais brilho, vou passar uma segunda aqui no trabalho. Segredos que ninguém te conta. Aqui tem um brilho excelente. A mesma massa que eu usei aqui neste efeito, eu usei para um efeito mármore cor preto. E na cor preto é onde nós vemos bem no espelho, onde se vê-se melhor o brilho, mas é igual. Aqui o brilho é igual, só que na cor preto vê-se melhor. Então, para aquelas pessoas que pensam, mas aqui não se ficou a ver igual como no preto. O preto dá mais aquele brilho de espelho. Mas aqui o trabalho está excelente e eu estou feliz demais porque ensinei você mais um trabalho. Você ainda não é inscrito? Deixa aquele like, faça a sua inscrição. Será muito bem-vindo. É o único jeito que você pode me ajudar, é deixando o like e fazendo a sua inscrição. E não paga nada.